Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta, afinal, católico adora imagem? Para saber mais sobre isso, precisamos distinguir alguns termos que vão nos ajudar a construir o nosso argumento e o nosso diálogo com os irmãos protestantes, principalmente, porque em geral são eles que nos acusam de idolatria acerca do culto às imagens na fé católica. Em primeiro lugar, vamos pedir aí para que você deixe o seu joinha, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e comunidade para uma maior difusão desse conteúdo. Vamos então à distinção que é muito importante nessa temática. Existe uma diferença fundamental entre veneração e adoração. A veneração se baseia na admiração que nós temos por coisa ou pessoa. E essa veneração não tem nada a ver com adoração. Por exemplo, fazer vênia a uma autoridade. Pode ser uma coisa protocolar. Quando eu estou no congresso ou num tribunal, eu chamo Vossa Excelência ou Sua Excelência. Estou fazendo uma deferência à autoridade e ao mérito que alguém tem diante do seu poder civil constituído. Os reis protestantes recebiam vênias de seus súditos protestantes, por exemplo, a inclinação ou então a impostação das mãos como um sinal de respeito e de servidão ao rei, e isso não era adoração, até porque esses reis cristãos sabiam que eram meros servos de Deus a serviço da nação, e, portanto, o respeito devido a eles era mais pelo fator da eleição providencial da sua autoridade do que propriamente pela pessoa dele, ou seja, o mérito estava na sua função. Por exemplo, ainda podemos manifestar a veneração por familiares, por amigos, através de gestos de carinho, de palavras e até de hábitos que nós constituímos no nosso cotidiano. Portanto, aos santos nós temos veneração, reconhecemos a autoridade da vida desses homens, porque viveram retamente a palavra de Deus, embora sendo sempre perdoados de seus pecados, procuravam intensamente, mais do que o ordinário, mais do que o comum, a Deus, e conseguiam santificar-se através da graça, através da operação de Cristo em suas vidas. Então temos um profundo respeito, um amor, um carinho a esses pais do povo de Deus, a essas pessoas que viveram a fé de um modo bastante meritório e de uma maneira assim heróica, os mártires, por exemplo, que morreram pela fé. E então nós temos diante dessas figuras um culto chamado de dulia, da onde vem essa palavra, do grego, e ela significa exatamente carinho, manifestar afeto a uma coisa ou pessoa. Adular, nós sabemos que vem de dulia, e que é bem diferente de você adorar. Adular uma pessoa, um filho fez algo errado, você chamou a atenção, brigou com ele, mas depois você adulou, você deu um afeto para dizer, olha, tá bom, não é isso tudo. E esse afeto não é o reconhecimento de uma divindade na pessoa, não tem nada a ver. Então o culto de dulia é exatamente você ter afeto por alguém e manifestá-lo de um modo concreto, através de uma veneração. Ainda podemos olhar para a figura de um amigo e saber que quando nós temos admiração, nós manifestamos sempre um tratamento respeitoso a esse nosso amigo, para que ele possa ver que nós o reconhecemos, que nós o queremos bem. Bem, então está explicado. Veneração diz respeito à admiração e ao mesmo tempo a essa dulia, né, que significa ter a manifestação de afeto a uma coisa ou pessoa. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto das minhas sobrinhas quando elas foram no zoológico aqui do Rio de Janeiro. É uma foto bem antiga. E eu tenho um carinho muito grande por essa foto, guardo no álbum, tenho sempre comigo, e isso não significa que eu estou adorando a imagem das minhas sobrinhas. Eu beijar essa foto também não significa que eu estou reconhecendo elas como divindade, e nem mesmo esse objeto, essa foto. Tenho certeza que muitos protestantes têm um álbum repleto de fotos familiares,
e tem carinho, guardam com muito cuidado, guardam com afeto, e isso é dulia, né? E isso é o cuidado para com algo que é importante para nós. Eu também tenho um cachorro, uma estatuetazinha de cachorro na estante da minha casa, que para mim representa um cachorro que eu tive, um Rottweiler, né? Quando ainda estava morando no Brasil antes de ir para Roma. E, portanto, ele me lembra exatamente o meu Uau-Uau, e pelo qual eu sempre tive muito carinho, mas eu não reconheço nenhuma divindade, nem no meu cachorro, nem no objeto que o representa, mas guardá-lo com carinho, num lugar à parte, num lugar em que ele tem destaque, é um sinal de algo, né, que retrata um passado, uma coisa que é gostosa de lembrar. Agora, a adoração, o que é afinal, vem do culto de latria. Latria é um culto devido somente a Deus. Você não só venera a Deus, você adora a Deus. E para adorar racionalmente, né, conscientemente, nós precisamos ter em mente que aquele que está diante de nós e aquele que recebe a nossa veneração é propriamente Deus. Então, há tratamentos que só fazemos a Deus. Por exemplo, dizer santo, 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 3 vezes santo, hein? 3 vezes santo significa que é santíssimo. E só Deus é santíssimo. Só Deus é 3 vezes santo. O próprio Apocalipse diz isso. Mas isso não significa que os outros não sejam santos em Deus, que não sejam justificados, que não sejam santificados por Deus. Ora, mas só Deus é santo, 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 3 vezes santo. Os outros são santos, justos, como diz a própria Escritura sobre alguns homens. Mas só Deus é justo, 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 santo, santo, santo. Só Ele é justíssimo, só Ele é santíssimo, só Ele é excelentíssimo. Portanto, nós temos um tratamento a Deus diferenciado na adoração, que diz respeito principalmente ao reconhecimento de sua divindade. Então, quando a pessoa faz uma adoração, ela sabe que aquele que está diante de si é Deus e confessa isso no seu coração, na sua fé. Se alguém está diante de uma imagem de um santo ou está orando a um santo, sabe que não é Deus e, portanto, não tem essa deferência de divindade no seu coração. Essa não é sua intenção de adorar. A adoração depende da intenção. Existem gestos, as palavras, mas a adoração não é feita só de gestos e palavras. Também é feita da intenção da pessoa, de reconhecer a divindade. Até porque um ateu pode repetir os mesmos gestos de veneração religiosa e de adoração religiosa de alguém, e mesmo assim no seu coração ele não ter aquela fé. Um ateu pode ir numa missa, de repente, participar de uma cerimônia religiosa, sei lá, de uma formatura, na qual tem a celebração da Santa Missa ou da missa de 7º dia de alguém, e repetir os gestos religiosos por protocolo ou respeito àquelas pessoas que estão ali. E mesmo assim, aquilo ser vazio de intenção e ele não ter nenhuma vontade de adorar a Deus. Mas isso significa, então, que o seu gesto diz respeito à veneração ou adoração? Não. É exatamente isso que quero dizer quando falo que a adoração, ela não só depende dos gestos, depende da intenção. Eu reconheço que aquele ao qual me dirijo é Deus. E, portanto, esse gesto é agora de adoração. Então, às vezes, um gesto de veneração que é feito a uma pessoa qualquer não é a mesma coisa quando é feita a Deus, porque a intenção é diversa. Se eu faço uma vênia para uma autoridade, né, faço uma inclinação e faço a mesma ação diante de Deus, a intenção é diversa. Eu tenho a intenção, numa ocasião, de fazer a veneração e na outra de fazer a adoração, ou seja, o gesto é ressignificado de acordo com a intenção. Então, sempre na veneração nós temos a dulia, que é admirar, manifestar respeito, fazer com que o outro receba o nosso afeto e reconhecimento. Na adoração temos mais que isso, nós temos o reconhecimento da divindade, do poder, da onipotência, da onipresença, de toda a sabedoria, de todo o poder, né, daquele que recebe a nossa veneração e adoração.
Portanto, fica aqui algo bastante importante, que nós temos que levar para esses nossos irmãos que têm dúvidas no mundo em que funciona a base de imagem. É quase que inconveniente falar de que o fato de haver uma imagem religiosa de um santo implica necessariamente em idolatria, o que não é verdade. Porque nós temos TV em casa, nós temos fotografia em álbuns, nós temos celulares que transmitem imagem, e nós sabemos que a produção de imagens não tem nada a ver com uma idolatria religiosa necessariamente, mas sim é uma coisa que carrega um significado, que comunica alguma coisa para o outro que recebe essas impressões, essas imagens que contam histórias, que contam também sobre aquele que é representado. Portanto, a gente tira aqui uma dúvida fundamental. Ter imagem é idolatria? Não, até porque nós temos um mundo de imagens, e isso não significa que nós somos idólatras de tudo que nós transmitimos em imagens pelo mundo afora, nem sobre a nossa própria imagem, nem sobre a imagem dos outros. E depois, em relação ao culto às imagens, ou culto aos santos, nós temos uma adoração? Não, porque ninguém na fé católica reconhece que um santo é Deus. Ninguém na fé católica tem a intenção de prestar a servidão, o reconhecimento da divindade a uma imagem ou a um santo. Ou seja, os gestos que são feitos aos santos e às imagens não dizem respeito a esse reconhecimento de divindade, porque a intenção é completamente outra. É como a veneração de estima a qualquer pessoa ou objeto que guardamos com carinho em nossas vidas. Agora, em relação a Deus, quando nós realizamos a adoração, nós temos sim o desejo de reconhecer a sua divindade, o seu poder, a sua onipotência, aquele que é santo, 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 Senhor Todo-Poderoso do Universo. Na intenção, significa então aquilo que nós estamos praticando por gesto. Muito importante saber que a intenção vale nesse caso, porque a intenção fundamenta as nossas ações. Isso é tema até da ética filosófica. Um ato se justifica a partir da intenção e não simplesmente por si só. Muitas vezes um ato pode ter um significado por si, mas é preciso olhar a intenção daquele que realiza a ação para saber a que corresponde. Então, nossos irmãos erram ao nos julgar nas nossas intenções. Nós não queremos e nunca faremos isso, de reconhecer divindade nos santos ou nas imagens, nos objetos, porque isso nós sabemos que só Deus merece, o Senhor onipotente de todo o universo. Muito bem, espero ter ajudado. É um tema complicado, mas quem sabe nós podemos retomar com outras dúvidas em outra ocasião. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.